Olá, eu estava prestes a dar acabamento nessa pintura para entregar para o cliente, mas aí resolvi filmar o processo e compartilhar com vocês. Neste vídeo vou demonstrar como dar acabamento em uma pintura de paisagem, adicionando mais luminosidade às cores. Então, sem enrolação, bora pro vídeo! Vou precisar de alguns materiais, de algumas tintas a óleo. A lista eu vou deixar na descrição desse vídeo. Para esse tipo de pintura, o ideal é que utilizemos tintas transparentes. A informação vem nos rótulos. Caso ainda não conheça sobre o assunto, vou deixar também o link na descrição do vídeo para você conferir. Também vou usar algumas tintas opacas. Já demonstro o momento de usar cada uma delas. Pincéis chatos e macios, de diferentes tamanhos. Eumídio de pintura para diluir a tinta. Foi feito misturando óleo de linhaça e terebentina em quantidades iguais. Eu disponibilizei as tintas na paleta, e agora eu faço um pequeno teste diluindo cada uma delas. Essa primeira cor é o amarelo transparente, o amarelo mais claro. Já o amarelo indiano é um pouco mais escuro. A próxima cor que eu coloquei foi o vermelho óxido transparente. Ele é um vermelho mais amarronzado quando comparado ao alizarin crimson, que é um vermelho bem mais forte. Mas nem em todos os lugares eu vou utilizar somente as cores puras, porque são mais vivas, mais intensas. Se eu quiser dar uma disfarçada, vamos dizer assim, amenizar um pouco a intensidade de cada uma das cores, eu acrescento um pouco desse branco de zinco, que com isso eu consigo quebrar um pouco a saturação das cores. É claro, vai continuar saturada, mas não tanto quanto elas puras. E é até bom fazer pequenos testes das cores, combinando-as. Essas misturas servem como um reconhecimento prévio aí das cores. Bom, agora que eu já tenho tudo disponibilizado, os pincéis, as tintas, chegou o momento de aplicar. Você vê que eu começo mais pelas pedras, que foram os locais que o escuro se destacou mais, pois esses escuros, na primeira demão, se eu fosse colocar cores claras, eles iriam empalidecer muito. Então, como clarear sem empalidecer, Nesse caso, eu deixei secar bem a pintura para poder aplicar essas veladuras, que é essa camada de tinta diluída. Mas veja bem, ao aplicar veladuras é preciso ter bastante cuidado. São medidas, principalmente na paisagem, criam uma luminosidade muito interessante, muito bacana. Mas é preciso ter cautela na questão da diluição. Eu não posso diluir demais, também não posso deixar sem diluir completamente, porque senão acaba que vai cobrir muito. Cores transparentes são mais ideais, para isso. Então daí a necessidade da escolha das cores transparentes, não que as cores opacas não possam ser utilizadas. E aí, como vocês percebem no vídeo, já dá para perceber essa diferença entre as cores. A água também recebeu mais iluminação, amarelou mais. As pedras que à minha direita, que já estavam mais escuras, já estão ficando um pouco mais amareladas e mais laranjadas, equivalentes à referência que eu estou utilizando, que eu estou olhando. Então esse efeito é muito bom. Caso não tenha conseguido chegar às cores na primeira etapa, essa técnica lhe será muito útil. Assim, aqui no vídeo eu estou testando com paisagens, mas esses efeitos de luminosidade você pode aplicar aí a diversos temas da pintura. É uma técnica que era muito utilizada com as pinturas da antiguidade, mas que pode facilmente ser utilizada para você alcançar as cores e os efeitos que você deseja. A gente percebe aqui como que as pedras deixaram de ser assim tão mais para o lado de preto, de marrom escuro, de sépia, e ficaram com aquela coloração que recebe a luz amarela, que recebe a luz solar, que tem essa característica mais amarelada, que era a necessidade que eu tinha nesse acabamento, tirar aquele aspecto mais escuro da cor e deixar uma cor um pouco mais clara, mais alaranjada. Esse efeito todo conseguido aí com essa tinta ligeiramente diluída. Nessa técnica eu também posso combinar algumas cores opacas. No caso aqui eu vou utilizar o branco de titânio, o amarelo cádmio claro e o amarelo cádmio escuro. São cores opacas que vão servir para intensificar alguma cor ou saturar um pouco mais, e principalmente o branco
para aqueles pontos onde a cor ficou amarela até demais e eu preciso voltar a clarear um pouco. Nesse caso, eu já não vou diluir a tinta, ou pelo menos não vou diluir tanto. Na verdade, eu preciso sempre testar o material na tela para perceber. Observe que eu coloco os pontos de claro nas pontas, nas quinas, aqueles locais mais redondos, geralmente é onde o branco bate com mais intensidade, é aquela luz direta, aquela luz alta que recebe o objeto. Eu volto com o branco puro, como eu disse, caso for necessário dilui em uma pequena quantidade do mídio para reforçar novamente esses brancos para que venha a reaparecer aquela luz que a veladura amarela pode ter eliminado, né, para acentuar um pouco mais. E eu também faço essa aplicação na parte superior da pintura. Toda essa parte da vegetação, o verde, puxou um pouco, se diferenciou um pouco do modelo, ficando um pouco mais verde. E eu quero ele um pouco mais verde amarelado. Então vem com essa veladura de amarelo, só que assim, buscando sempre fazer um degradê. Nas proximidades aí da luz, né, dos amarelos mais claros, eu vou aplicando o amarelo mais claro. À medida que eu avanço em direção aos verdes que ficaram mais escuros, eu já vou combinando com um pouco de laranja também, para não ficar uma veladura única, né? Então eu posso combinar, igual algumas partes da vegetação, que já na base já estavam mais laranjas, eu continuo aplicando mais laranja e vou fazendo assim. Isso, uma camada um pouco uniforme. Vez ou outra eu me distancio da paisagem, principalmente quanto maior a paisagem, mais a gente tem que afastar um pouco e buscar observar um pouco mais de longe. Esse afastamento ajuda a gente a ver a paisagem como um todo, né, no seu conjunto. E no paredão lateral aqui eu também aplico uma veladura de laranja, um pouco de amarelo, não com o intuito de mudar a cor, mas nesse caso eu vou fazer essa aplicação com o intuito de deixar um pouco mais saturada, ou seja, bem mais intensa aquela cor. Terminada essa parte, eu faço algo semelhante ao que foi feito na parte inferior. Ou seja, eu vou utilizar aqui um pouco de tintas mais opacas, como principalmente o branco e o branco de titânio, que é bem mais opaco comparado ao de zinco, e o amarelo cádmio claro. Só que eu acrescento também o verde inglês claro. Essa tinta vai servir para acentuar alguns pontos de mais claro que tenham na parte da vegetação. Mas de início eu começo somente com o amarelo cádmio claro. O amarelo cádmio claro é uma das cores mais iluminadas que a gente tem de possibilidade das cores. Então é uma cor que ilumina muito bem, sem antes a necessidade de se usar branco, né? Já que poderia ficar muito claro. Então entra aqui aquele processo que eu sempre falo com os meus alunos, de evitar bater. Vai ser batidinhas, eu prefiro mencionar como colocadinhas, porque a batida é vista como algo que tem mais força, né? Então a colocada é uma coisa mais sutil, mais suave. Paisagem tem que expressar bastante suavidade e leveza. Então, para isso, nós precisamos ser mais suaves e leves também enquanto vamos realizar essa pintura. Manter aquela paciência e aquele cuidado de trabalhar com um pincel menor e voltar dando pequenas pinceladas para acentuar aqueles pontos de claro. Aí, bom, terminado aí toda a etapa de preencher com amarelo, buscando dar mais textura, dar uma coloração ideal, eu volto também acrescentando alguns pontos de amarelo com branco em algumas partes. Dessa forma eu vou separando alguns pequenos conjuntos de vegetação umas das outras. Todo esse acabamento requer assim, muita observação do modelo para que a gente coloque a quantidade certa, não ultrapasse e nem falte, pois na natureza já se apresenta com uma harmonia muito grande. A gente tem que aprender a ser um bom observador. Na parte inferior eu coloco pequenas pinceladas com bastante cuidado, bem superficial, para dar uma sensação de mais profundidade em relação à outra parte.
Bom, aqui agora já está quase pronto. Eu vou pegar esse galho que tem na lateral aqui saindo, e para que ele dê uma sensação de mais solto em relação à pintura, eu volto aplicando uma série de pinceladas em torno dele. Bem como, se eu quiser abrir um pouco mais os espaços entre os verdes, eu posso aplicar amarelo nessa parte onde eu vejo o fundo da vegetação amarela para criar mais profundidade. Já nessa parte onde eu vejo a montanha por trás, a montanha não, eu vejo esse paredão, né, por trás, aí eu já posso colocar o amarelo com o intuito de dar mais luminosidade. E aqui é onde eu vou combinar um pouco de amarelo com verde. Pois se eu colocasse só amarelo, ia ficar destacando muito, já que a vegetação tem essa coloração esverdeada. Bom, vou finalizando essa etapa. Agora eu vou demonstrar para vocês aqui como que ficou o antes e o depois, para a gente ver a diferença que teve em relação a antes dessa aplicação da veladura e todas essas pinceladas realçando as cores, e de como ficou o resultado final. Aí está o ponto principal que a gente vê. A imagem da esquerda antes estava com mais pontos de contraste, principalmente as pedras bem mais escuras, talvez destoando um pouco do conjunto. Já na imagem da direita, após a aplicação das veladuras, percebemos uma cena mais harmônica, com pedras mais amareladas, mais laranjadas, com cores mais quentes, certo? Seguindo esses passos, você pode dar acabamento em sua pintura de paisagem e adicionar mais luminosidade às cores. Espero que tenha gostado desse tutorial e que tenha sucesso em sua próxima pintura. Muito obrigado por assistir até o final e por apoiarem sempre o meu trabalho. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações, deixar o seu like, deixar seu comentário, e a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço.